discutindo sobre essa parte do sistema internacional, né? Então, a gente fez toda uma recapitulaçãozinha bem curtinha, né? De como é que surgiu a necessidade de se definir um padrão, né, de referência, tá? Que basicamente começa na Revolução Francesa, até que em 1960, né, surge o chamado sistema internacional, tá? Então, das 7 unidades de base aqui, né, as que a gente vai trabalhar na primeira unidade é o comprimento, a massa e o tempo. Na verdade, toda a disciplina, nós não trabalharemos com intensidade luminosa, né? Isso vocês vão trabalhar provavelmente em óptica, né? Corrente elétrica, que vocês vão trabalhar em eletricidade e magnetismo, temperatura termodinâmica em física geral B, né? Quando trabalhar com a parte de termodinâmica, e aqui a quantidade de substância, que a unidade é o mol, né? Isso aqui pode aparecer mais adiante, né? Em algumas disciplinas, mas nessa parte de cinemática não. Tá? Então eu parei nesse ponto aqui, eu queria fazer só rapidamente, antes de entrar em vetores, que é o que eu quero finalizar a semana, né? Só fazer uma breve discussãozinha. Eu coloquei alguns materiais para vocês ali, né? Sobre alguns padrões, esses 3 que eu fixei para vocês, que é o comprimento, né, a massa e o tempo, porque eles têm uma história muito rica, na verdade. Eles são os mais antigos, eu acho, do ponto de vista das unidades do sistema internacional, porque corrente elétrica, eletromagnetismo é bem mais moderno em relação a, por exemplo, medir distância. Mas o padrão de comprimento, né, que é o metro, ele surge originalmente. Esse ano aqui não é muito preciso, tá? Você deve encontrar na literatura outros anos além de 1795, mas certamente ele surge a partir da Revolução Francesa, 1789, com a queda da Bastilha, né? Então, alguns autores dizem que foi 93, outros 1795, eu vou usar 1795. Então, em 1795, a Academia de Ciências da França, ela estabeleceu, né, que deveria ser adotado um padrão de comprimento, e esse padrão de comprimento não poderia ser usado mais, como nós discutimos na terça-feira, alguma coisa relacionada ao comprimento do dedo ou do pé do rei. Tá? Revolução Francesa corta a cabeça do rei, né? Então vamos cortar também toda a referência ao rei. Então o que foi feito? Né? Basicamente foi feito um experimento de fato realizado por 2 astrônomos, né? Então um astrônomo saiu, aqui não dá para ver direito, né? Mesmo para os videntes, tá? Mas Dunkerque é no norte da França, tá? E Monjou, acho que é essa a pronúncia, é onde hoje é Barcelona. Na época não era chamado de Barcelona, era um reinado, né? Tem até uma história interessante, porque se Dunkerque era na França e já estava em plena Revolução Francesa, na Espanha, onde era Monjou, tinha um reino. Então, o rei daquela região não queria deixar de jeito nenhum o astrônomo sair medindo, né? Porque basicamente o que eles fizeram? Eles mediram a distância entre Dunkerque e Monjou e usaram para essa medida, né, a unidade que se usava até então, que era o toise, né? Então, o toise, que é... Estou falando do toise, mas certamente a pronúncia em francês não é essa, né? Mas era o padrão de comprimento usado na França durante toda a Idade Média, pré-Revolução Francesa, que é da ordem de 1,83 m por aí, mais ou menos está aqui, tá? 182,9. Então, usando o toise como unidade de comprimento, eles saíram medindo, né, a distância entre Dunkerque e Monjou, tá, ao longo do meridiano que passa por Paris. Então, a distância entre Dunkerque e Monjou é da ordem de 9,5 graus, né, medida ao longo do meridiano. Sendo astrônomos, eles fizeram triangulação, porque se conhecia a estrela polar, que está bem aqui no norte, né, e calcular essa distância. Isso levou um certo tempo, evidentemente, mas o que basicamente se fez foi isso. Ao finalizar, ao se encontrarem, né, tendo medido essa distância, eles tomaram que 1 metro, né, metro vem do latim metru, né, uma medida, ou do grego também metron, que é medir, que o que seria 1 metro? Seria 1 sobre 10 milhões, tá, dessa distância. Então, isso é 1 metro. E 1 metro, basicamente, para eles, tá, tem que ser sacramentado na forma de um protótipo. E aí que começa, já tinha-se o protótipo, como eu mostrei para vocês, né? Mas o protótipo até então, cada cidade tinha o seu padrão de comprimento, aquelas figuras que eu mostrei do castelo em Portugal, alguns castelos em Portugal, ou cidades em Portugal, né? Mas o que a Academia de Ciências da França fez em 1799, né, é pegar uma barra de platina. Por que platina? Porque até então se usava barra de ferro, e barra de ferro corrói, se deteriora. A platina tem uma característica que ela não se deteriora ou não se corrói, né? Então, se pegou esse 1 sobre 10 milhões, né, da distância entre Dunkerque e Monjou,
e se pegou uma barra de platina e se depositou nos arquivos lá na França, ficou arquivado, e essa barra, embora não se deteriorasse, ela tinha influência da temperatura, então se fixou, né, que essa barra, com 1 metro de comprimento, ela era apoiada nos pontos de mínima flexão na temperatura de 0 graus Celsius, porque o ponto de gelo era fácil de conceber. Só que com o tempo eles foram percebendo que essa barra, embora não se deteriorasse, ela flexionava, tá? Porque eu não tenho um desenho dela aqui, né? Mas os caras, o que eles fizeram? Em 1889, repara o tempo, né? Em 1889, eles resolveram esse problema da flexão mudando o perfil. Então, ao invés do perfil ser uma barra, sei lá, retangular, eles construíram um perfil também de 1 metro de comprimento no formato de X. Então, e outra, botaram também irídio. Então, agora é uma platina de irídio e platina em formato de X, ou perfil em X, né? Esse perfil em X basicamente é para evitar a flexão, e isso passa a ser o padrão de comprimento. O que é esse padrão, esse protótipo? Ele fica lá na França, se fazem cópias dele e são enviados para os países que adotam, né, o sistema internacional, para que eles possam ter os seus próprios protótipos. O Dom Pedro II, por exemplo, trouxe o protótipo do Brasil mais ou menos nessa época, final do século XIX. O Brasil tinha também um protótipo arquivado em algum lugar. Tá? E isso durou bastante tempo. Então, desde 1799, quando se define o metro a partir de uma distância medida no globo terrestre, né? Então não se fez uma medida de Paris, do Equador até o Polo, basicamente foi uma distância menor, tá? Só vai mudar em 1960, quando de fato se define o sistema internacional que eu mostrei para vocês. Tá? Então, a partir de 1960, quando as nações acordam, né, de fazer parte de um sistema internacional, nem todas, a gente sabe que algumas até hoje não aderiram 100%, Estados Unidos é um deles, né? Tem algumas colônias britânicas que ainda também não adotam o sistema internacional, mas a partir de 1960 é que a coisa começa a mudar. Então, por exemplo, o padrão, ou protótipo, que se usa uma barra de platina irídio, ele foi mudado em 60. Porque em 1960, quando se adota o sistema internacional, ao invés de eu definir um protótipo medindo 1 metro, o pessoal começou a usar um experimento. Então, aqui se usou como padrão, né, o padrão atômico para a definição do metro, usando o comprimento de onda que a gente chama vermelho alaranjado, né? Então, a gente sabe que toda radiação tem um comprimento de onda, vocês vão ver isso em óptica, né? E esse comprimento de onda vermelho-laranja é só para que vocês tenham uma ideia. Ele tem uma frequência, um comprimento de onda, né? Então, o criptônio ele emite essa radiação. Então, o padrão que define 1 metro, basicamente vai ser feito a partir do comprimento de onda associado com a radiação do criptônio 86. E isso vai até 83 se muda de novo, então a partir de 83, aí sim, eu até falei na terça-feira, desde 2019 nós temos um novo sistema internacional, e nesse novo sistema internacional, eles não mudam, por exemplo, o que foi adotado a partir de 83, tá? 83 eu estava servindo o exército, já era velhinho, né? Se usa, ao invés de um comprimento de onda emitido por um elemento químico, como o criptônio, se usa a velocidade da luz, tá? Que é basicamente a essência do novo sistema internacional. Primeiro, abolir por completo o protótipo. Então, por exemplo, o protótipo do comprimento, do padrão de comprimento, já foi abolido em 60, porque isso aqui não é um protótipo, isso aqui é um experimento. Tá? A partir de 83, se começa a usar a velocidade da luz, que se sabe o valor dela, está aqui, né? 299.792.458 metros por segundo. Então, o metro, a partir de 83, é isso, é a distância que a luz percorre no vácuo, tem que ser no vácuo, né? Porque a gente sabe que a velocidade da luz só é constante no vácuo, né? E tem esse valor. A luz, quando entra num meio material, vidro, aí ela muda a velocidade dela, como toda a radiação, né? Mas no caso da definição, a partir de 83, é isso, é a distância que a luz percorre no vácuo em uma fração de 1 sobre a velocidade da luz. Tá? A vantagem, né? Tu não precisa produzir um protótipo, e esse experimento ele pode ser feito em qualquer laboratório. Então, tu não precisa ficar enviando um protótipo, que vocês devem imaginar que os protótipos eles têm problemas de conservação, né? Como é o caso, por exemplo, do último protótipo que caiu. Tá? E isso, na verdade, é a grande modificação do novo sistema internacional. A barra essa de platina irídio já caiu em 60, mas a massa continuava sendo... o Eduardo não vai conseguir ver a figura aqui, tá? Mas depois eu faço uma descrição. O padrão de massa basicamente era um cilindro, né, feito também de platina e irídio,
que durou de 1889, evidentemente não sempre o mesmo, né? Até 2019. Aqui eu estou botando 2019, porque 2019 é quando sai o Sistema Internacional Novo. Ele começa em 2018, tá? Então, era o último protótipo a cair. Então, tinha lá na França, tá? Acho que é na França ainda, isso, no Agência Internacional de Pesos e Medidas, os caras guardavam esse cilindro, né? Cuja massa seria 1 quilograma, tá? Numa câmara que tinha vácuo. Então, se tu fosse manusear ela, tu tinha que usar luva, porque isso tudo impactava. E isso, na verdade, é o que motivou a definição de um novo sistema internacional. Essa questão de ter um protótipo sujeito a variações, porque o pessoal foi medindo ao longo dos anos, claro que de 1889, século XIX, até 2019, o aparato experimental para fazer medidas mudou bastante. Então, se 1889, tá, uma barra de 1 metro de irídio e platina, para a maior parte das coisas ela era ok, a mesma coisa a massa. Só que à medida que a tecnologia vai avançando, especialmente agora, no século XX, com o GPS, por exemplo, esses protótipos eles deixam de ter precisão adequada. Então, nesse sentido, é que o sistema internacional aparece, é para evitar exatamente a necessidade de adotar um padrão de comprimento ou massa ou tempo, né, que depende de um protótipo. A última unidade que eu quero discutir com vocês rapidamente é o padrão de tempo, né, que é o segundo, que está lá naquela. Então, de novo, o padrão de tempo, a França também, através da sua Academia de Ciências, discutiu isso durante a Revolução Francesa, né? E na época se usou basicamente uma observação do Galileu. Você deve conhecer a história do Galileu, né? Ele estudava medicina, tinha 17 anos, o rapazinho, e ele estava numa igreja, isso conta a história, e ele começou a observar as oscilações de um candelabro, né? E começou a medir com o pulso. Ele estudava medicina, claro que ele depois também teve contribuições para a física, mas ele percebeu, né, que um pêndulo com comprimento de 1 metro, ele tinha um tempo de oscilação que era aproximadamente 1 segundo, né? Ou não variava, vamos colocar dessa forma. Então, o que basicamente a Academia de Ciências fez foi usar a oscilação de um pêndulo, e de novo, não é um protótipo, mas já é um experimento, né? E a partir desse experimento com o pêndulo, define o intervalo necessário para que um pêndulo de 1 metro oscile de um lado para o outro, que seria um período, né? A gente sabe que quando ele oscila de um lado para o outro, voltando à posição inicial, a gente chama de período, né? E tem uma curiosidade bem interessante, né? Claro, isso aí deixa de valer a partir de 1889 e vai até 67, tá? Que não se usa mais o pêndulo, e sim uma fração do dia médio solar. Tá? Mas tem uma curiosidade interessante, né? Que o pêndulo, né, que foi proposto em 1791, ele só deixou de ser usado com as navegações. Tá? Porque a primeira coisa que o pessoal começou a observar quando começaram a fazer as viagens, né, de navio pela costa da África, depois para as Américas, né, é que o pêndulo não funcionava muito bem dentro do navio. E aí o que se usou com as navegações é que os relógios, né, feitos com mola, tá, começaram a aparecer. Então, de novo, que eu discuti na aula passada para vocês, a Por física e a isso que os tecnologia, relógios elas antigos andam tinham pêndulo. sempre lado a lado. Muitas vezes a tecnologia ela força a ciência a ir Professor, numa direção diferente. Então, o padrão de tempo que era o pêndulo até professor, então, quando tu começa, só um pouquinho, tá, Eduardo? Quando tu começa a fazer navegações, tu vê que tu precisa de um outro aparato. Pode falar, Eduardo. é por isso que aqueles relógios antigos vinham com pêndulo embaixo? Oi? É por isso que aqueles relógios antigos vinham com pêndulo embaixo? Tu diz aqueles de parede? É aquele de parede bem antigão. Isso, mas nota, se tu olhar, não sei se tu já teve acesso a um desses relógios. Esses relógios que a gente usa Nunca hoje de pessoalmente. decoração, que tem um pêndulo, tá? Tu tem o pêndulo que é bonitinho ali, mas tu tem alguns mecanismos de compensação para evitar atrasos, tá? Então, se tu abrires um relógio desse, certamente vai ter essas molas de torção, tá? Claro, eu estou falando de relógio analógico, estou falando de relógio digital, tá? Mas o Entendi. pêndulo que eu estou me referindo é o mesmo que vocês vão fazer, eu acho que em Experimental 2, tá? Vocês vão pendurar tem lá no laboratório, imagino que a partir de agosto a gente tem aula presencial, tá? A gente tem no teto do laboratório tem um ganchinho, a gente pendura um fio de nylon e bota uma massa pendurada e coloca o bichinho a oscilar de um lado para o outro, e a gente pega o relógio e fica contando ou medindo o tempo que ele leva para percorrer. Esse é o pêndulo, não tinha nenhum mecanismo de compensação, porque até então não se conhecia essa tecnologia associada às molas de torção.
Mola de torção, não sei se você... Alguém conhece mola de torção? Alguém já ouviu uma mola de torção? Podem falar, abrir o microfone aí. Acredito que eu já tenha visto, mas eu não lembro muitos detalhes. A mola de torção, diferentemente daquela molinha que é sei lá, um aramezinho enrolado em formato helicoidal, que é a mola que a gente usa para estudar oscilações, né? Uma mola de torção, basicamente, a maior parte dos casos é um fio metálico, um fio que eu digo, não é um fio fininho, né? Ele é uma chapinha. Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Bom, Eduardo, acho que tu não vai conseguir, eu vou descrever para ti, tá, Eduardo? É uma barra, tá? Não é bem um prendedor de roupas, tá? Seria uma barrinha metálica, tá? Que tem um comprimento, qualquer que seja, tá? Sei lá, um comprimento X, e ela tem uma largurinha aqui, Y, e a espessura dela é bem fininha, tá? Tá me faltando a palavra aqui, né? Para quem vai comprar, sei lá, uma ferragem, né? Seria uma chapinha metálica, vamos colocar assim, né? E essa chapinha ela é enrolada. Então tu enrola ela, por isso que a gente chama de mola de torção, porque se tu pegar uma chapinha com essas características, né? Que ela tem um comprimento, uma largura e uma espessura, a espessura dela sempre tem que ser fininha, né? Se tu deixar ela esticada, ela não tem propriedade como mola. Mas se tu enrolares ela consegue ter propriedade elástica, que é isso que os relógios inicialmente eram feitos. Isso que a gente chama de mola de torção. Tá? E quando eles descobriram os relógios para montar, claro, para quem já viu um relojoeiro, recomendo visitar ali na Galeria Zabaleta, se eu não me engano. Aqui em Pelotas tem um relojoeiro que sobrevive ainda, né? Ele ainda conserta relógio de pulso, né? Ele certamente deve conhecer esse tipo de molinha. Dentro daquela estrutura tem essas molinhas de torção para exatamente fazer um mecanismo de regularidade, porque a contagem do tempo basicamente é isso. O Galileu, o que ele fez? Ele contou o número de oscilações de um pêndulo e associou isso à passagem do tempo. Eu coloquei para vocês um link ali, essa discussão sobre o tempo ela é muito rica, né? O tempo antes de Einstein era absoluto. A partir de Einstein, o tempo é relativo. Isso é verdade. O que é o tempo, né? O tempo, na verdade, é uma grande abstração da espécie humana. O tempo não existe, vamos colocar dessa forma, né? O tempo que a gente vai contar aqui, tá, começou no Big Bang e ele segue evoluindo com um sentido. E a gente vai discutir isso nessa disciplina, que as equações, por exemplo, que a gente resolve, a dinâmica e a cinemática de uma partícula, elas devem ser reversíveis no tempo. O que significa isso? Se o tempo vai para a direita, aumentando sempre, as leis devem valer para o tempo voltando. É como se eu voltasse para o passado, entendeu? Mas isso é uma abstração teórica de exigência da teoria. Tá? Porque se tu olhares na natureza, a natureza não se comporta dessa forma. A natureza sempre, o tempo sempre avança. Nós não observamos até hoje nenhum experimento em que o tempo retrocedeu. Tá? Da onde é que vem isso? Vem da termodinâmica. Tá? Vocês que estudaram no ensino médio, o que é a segunda lei da termodinâmica? Alguém lembra? Pode abrir o microfone. Eu podia ter aumentado, né? Oi? É que fala que a entropia Tá cortando, Eduardo. Tá cortando a tua voz. que a entropia tem. Isso, exatamente. A Tá. segunda lei, quando ela diz que a entropia, essa interpretação, né? Essa construção, ó, eu só já te respondo, tá? Eu volto, Eduardo. O Cláudio colocou, Patrick, sabe aquelas fitas métricas de enrolar? Pense que ao invés de plástico ele usa metal. É isso mesmo, tá? Mas o importante dessa fita é isso, ela não é um fio, ela é uma fita realmente. Talvez aquelas fitas dentais, né, ao invés do fio dental, a fita dental que ela tem uma largurinha, só que ela é feita de metal. Se tu enrolar aquilo, vira uma mola. Tá? Então, a entropia, que a Isis colocou e o Eduardo está falando sobre a entropia, a segunda lei, ela pode também ser analisada do ponto de vista da entropia, mas ela tem uma coisa muito mais fundamental, que ela define o que a gente chama de flecha do tempo. Não existe na natureza nenhum processo que tu observe que ele volte no tempo, ele sempre avança. Tá? Então, essa discussão do tempo, eu coloquei alguns materiais para vocês lerem ali, né? Isso é mais motivador mesmo, deixa eu ver qual é que é o nome dele, tá? 17 horas, está no controle do tempo ainda. Pode falar? Eu vi um vídeo explicando que, na verdade, não é que, tipo assim, a entropia tende a aumentar ou o processo não reverte. É que tem Isso, todos os exatamente. estados que pode acontecer,
tem milhares mais estados prováveis de que aconteça o contrário. Então é mais a probabilidade de uma coisa acontecer do que a impossibilidade de acontecer mesmo. Mas daí tu está entrando em mecânica estatística, não termodinâmica. Desculpa. Calma, entende? O que tu está falando é verdade, tá? A mecânica estatística fala em probabilidade, mas a termodinâmica é anterior à mecânica estatística. Vocês vão ter no bacharelado uma disciplina chamada mecânica estatística, que às vezes eu dou ela também, tá? Que fala sobre isso. Os eventos na natureza eles têm probabilidade de ocorrer. Tá? Então, o evento impossível não existe. Tu tem o evento improvável. Então, por exemplo, que é o caso desse do tempo retroceder, ele é improvável, a probabilidade de ocorrência é muito, muito baixa, mas do ponto de vista da mecânica, tá, clássica, como a gente chama, que mecânica estatística também se encaixa dentro daquela definição que eu falei na terça-feira da mecânica física moderna, tá, final do século XIX e do século XX. Então, mas isso depois a gente até pode conversar, tá? Deixa eu só avançar aqui, senão eu não chego em vetores hoje, eles vão me matar, né? Eu não quero me atrasar demais, tá? Onde é que eu estou aqui? Então, do tempo. Então, essa questão do tempo, né, como o pêndulo e os de mola, eles duram de 1791 em 89, século XIX, também final do século XIX, e nota que vai até após a criação do Sistema Internacional, o tempo ainda era usado como um evento da natureza, que é, no caso, uma certa fração do dia médio solar. Só a partir de 67, né, é que, de novo, da mesma forma que no caso do metro se usa a velocidade, primeiro o comprimento de onda de radiação de um elemento químico, depois a velocidade da luz. Aqui se usa a frequência, né, aí que entra os famosos relógios atômicos, né, que se usa uma radiação, em 67 são os átomos de césio, né, famoso aqui no Brasil pelo acidente em Goiânia, acho que foi nos anos 80. Então, quando bombardeia átomos de césio com micro-ondas, acho que até está errada a minha grafia aqui, pela nova grafia da língua portuguesa, acho que micro-ondas não tem hífen, né? O que passa a ser um segundo? Um segundo é definido como o tempo necessário para a ocorrência de 9.192.631.770 ciclos dessa radiação. Isso é frequência. Tá? Então, a partir de 67, se usa de novo um experimento. Por que isso começa a acontecer? Em 67 já está em corrida espacial, né? De novo, a tecnologia empurrando e forçando, né, maior precisão, porque é disso que se trata. Então, a partir disso, né, surge agora em 2019, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, do novo sistema internacional, mas como eu tenho licenciandos aqui, tá, e também tem futuros bacharéis, tá, para os licenciandos é absolutamente fundamental que eles saibam, né, vão dar aula depois no ensino médio, que o sistema internacional não ficou preso, né, na barrinha de platina e irídio para a massa e para o metro. A partir de 19, né, esse novo sistema internacional está na praça. Ele não muda nada para o dia a dia. Continuam as 7 unidades de base, tá? Quilograma é a unidade para massa, metro é a unidade para comprimento, segundo para tempo, ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura termodinâmica, tá? E mol para a quantidade da substância. Mas, diferentemente até antes de 2019, a grande modificação aqui se dá na definição do quilograma. O quilograma não é mais um protótipo, ele é feito a partir de um experimento, que é a chamada balança de Watt, né? Ou de Kibble, como queiram, né? Tem dois. Acho que a balança ela foi proposta em 1975, se eu não me engano, tá? E no início dos anos 80, ela foi usada para definir uma constante universal chamada constante de Planck H. Tá? Então, a constante Planck, vocês vão ver ela quando começarem a estudar mecânica quântica. Né? Então, a constante Planck, aqui não dá para ver direito, né? Nem para os videntes, porque ficou muito ruim essa minha inserção, mas ela é um número muito pequenininho, tá? Ela é da ordem de 6,63 vezes 10 na menos 34, tá? É um número extremamente pequenininho. Aqui ela está joule vezes segundo, tá? Joule é unidade de energia, segundo é unidade de tempo. Mas, na verdade, tem outras grandezas que também são joule segundo, né? Mas aqui o correto seria dizer quilograma vezes metro quadrado por segundo, tá? Então, a essência do novo sistema internacional, ele é mais para efeito de academia e também para tecnologia, né? O Inmetro, que é o nosso órgão aqui no Brasil,
responsável pelos padrões, certamente ele tem que fazer isso, mas a ideia basicamente do novo sistema internacional é precisão. Então a gente precisa hoje, com GPS na praça, níveis de precisão que até então não eram necessários, e abolir por completo o protótipo. Então, a definição de 1 quilograma é feita a partir desse experimento. Eu coloquei aqui hoje, até para vocês, um texto que eu achei bem interessante, tá? Produzido pelo grupo PET, então, não daqui, mas da licenciatura em Física da Unicentro, lá do Paraná, que eles colocam... Não tem a descrição do experimento, propriamente, com muito detalhe, né? Principalmente essa questão, ok... eu quero colocar na definição de massa a constante Planck. Como é que um experimento... A balança de Kidal, basicamente, é uma balança... Por isso é chamado de balança, né? Tu coloca uma balança em que tu avalia a relação entre o peso de um objeto com eletromagnetismo. Basicamente isso, tá? Então, como é que a constante Planck está associada? Esse texto, por exemplo, do PET do Paraná, eles não explicitam isso. Para quem tiver curiosidade, eu até posso depois mandar, eu acho que até vou colocar depois, tá? Tem um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, escrito naquela época, 2018, em que eles fazem a descrição do experimento da balança de Watt, né, para que se entenda de onde vem. Então, isso é mais a título de curiosidade. Então, essas constantes agora, todas chamadas constantes universais, então, massa se usa a constante Planck, o metro ainda se usa a velocidade da luz, aqui o segundo ainda se usa o césio, agora o césio 133, então tu calcula a frequência, né, de oscilação do césio quando submetido à micro-onda, né, e isso define o padrão de tempo. A carga elétrica se usa a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 na 19, menos 19 coulomb, né? Aqui, ó, não entra no nosso conteúdo, a temperatura termodinâmica se usa agora uma constante chamada constante de Boltzmann, né? Um dos meus heróis, final do século XIX, é uma constante também bem pequenininha, né? É da ordem de 1,4 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin, tá? A quantidade de substância continua sendo o mol, e aqui se usa o número de Avogadro, né, como padrão, e aqui, por fim, a intensidade luminosa, a unidade ainda é o candela, né, mas tu tem uma radiação com uma determinada frequência que deve ser usada. A ideia, basicamente, por trás é usar constantes universais, tá? Então, tu não depende mais de corpo de um rei, tu não depende mais de protótipo. Para o ser humano comum, no dia a dia, isso não vai mudar nada, tá? 1 quilo continua sendo 1 quilo lá no mercado, tá? Agora, para quem vai trabalhar com pesquisa ou com tecnologia de ponta, né, que precisa precisão, vai ter que levar isso em consideração, tá? Então, aqui, ó, eu vou avançar um pouquinho nessa parte das unidades. Então, acho que alguém comentou de uma tarefa que tentou fazer do questionário. Eu não sei, até porque a gente não está trabalhando presencialmente, né? Mas as unidades, essas definidas, né, elas têm prefixos e sufixos, tá? Então, basicamente, os prefixos das unidades, eles são maiores e menores do que a grandeza. Então, 1 metro, tu pode trabalhar para grandezas maiores e menores, tá? Em geral, isso, de novo, como o sistema internacional ele vem do sistema métrico decimal que os franceses propuseram a partir da Revolução Francesa, né, eles sempre são múltiplos de 10 ou divisíveis por 10. Né? E os prefixos, eles são dados a partir, dependendo para mais e para menos. Então, por exemplo, 1 quilômetro, né, 1.000 metros, 10 na 3 metros. Aqui, 1 PS, que é pico segundo, né? Aqui tem 11 zeros, 1 segundo. Então, 10 na menos 12 segundos. Os picos segundos aqui, ó, essa escala a gente não vai trabalhar nessa disciplina. Essa disciplina a gente trabalha com escalas de segundo, fração de segundo, décimo de segundo, hora. Onde é que tu vai trabalhar com a escala de pico segundo? Mecânica quântica, tá? Então, na mecânica quântica, tu tem uma escala 10 na menos 15 metros, por exemplo, ou segundos. Isso aqui é chamado de femtosegundo, né? E aqui tu tem também para múltiplos, no caso, aqui é quilowatt, né? Então, 1.000 watts, 10 na 3 watts. Aqui tem uma tabelinha típica com os nomes. Aqui tem uma curiosidade, né? Eu confesso que não sei a origem disso, mas se a unidade é 1, múltiplos, deca, hecto, quilo, mega, giga, tera, isso são prefixos gregos, tá?
Então, por exemplo, 1 deca, múltiplos de 10, 1 hecto, múltiplo de 100, 1 quilo, múltiplos de 1000, tá? Agora, frações da unidade, então 0,1 então decímetro, 0,01 centímetro, micro, nano, pico, isso tudo é latino. Então tem essas curiosidades, assim, que para quem vai dar aula no ensino médio, eu acho uma oportunidade interessante motivar o estudo das ciências. Da onde é que surgiu isso, né? Por que para frações é latino, para potências maiores que a unidade é grego, né? E esses prefixos aqui tem uma tabela também mais extensa, tá? Aqui tem coisas, por exemplo, onde é que está aqui? O septilhão, né? O que é o septilhão? Então, o septilhão, onde é que está? Não sei nem quantos, 10 na 24, né? Então, claro, ele está usando só o prefixo. Então, 10 na 24, como é que tu lê isso, né? Septilhão. O que nós vamos trabalhar basicamente é milésimo, centímetro, decímetro, então é milésimo, centésimo, décimo, potências de 10, 100, 1000. Aqui tem uma escala interessante, ó, o fento está aqui, ó, 10 na menos 15, né? Tem uma escala hoje na física que está em moda, que é 10 na menos 9, tá? 10 na menos 9 é um nano, tá? Por que ela está em moda? Porque se tu olhar nesse slide, né? Essa discussão, por exemplo, tem no Moisés também, não tão visual como essa, né? Mas na forma de texto, que esses prefixos ou essas escalas são importantes para a gente se situar onde é que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, né? Na escala do quilômetro, aqui não aparece nenhum objeto, mas na escala do centésimo, nós temos, por exemplo, a sequoia. Uma sequoia é nessa escala. Aqui a escala, inclusive, está em escala logarítmica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 10, 20, 30 metros, eles colocam, por exemplo, uma baleia azul. A baleia azul tem da ordem de 30 metros. O ser humano, por exemplo, o ser humano, aqui colocaram 2, tá? Menos, na verdade, né? Porque usaram uma figura feminina. Então, vamos usar a maior parte, tanto homens quanto mulheres, 2 metros não é a média de estatura da espécie humana, né? Vamos botar 1,80, 1,70, 1,75. Essas escalas são importantes para definir a física que a gente vai fazer, porque à medida que eu venho no sentido da esquerda, né, saindo da unidade, 1 metro, por exemplo, indo para 0,1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, 100 micrômetros, 10 micrômetros, 1 micrômetro, por exemplo, em 1 micrômetro, né, 10 na menos 6 metros, eu tenho o cloroplastro, por exemplo, né? E aqui tem uma coisa interessante, que são os instrumentos que a gente consegue visualizar essas escalas. Então, por exemplo, o olho humano, né? Para os videntes, a gente consegue visualizar e ter uma ideia. Claro, eu não mais, porque eu estou usando óculos, né? Aqui os caras estão forçando o amor, né? Seria quanto aqui? Aqui é 100, 200 microns, né? De 200 microns até 1 quilômetro. Além de 1 quilômetro, a vista, que eles chamam de desarmada, já não consegue diferenciar. Se eu agora trabalho na escala pequena, por exemplo, o microscópio óptico, né? Aqui nota, aqui deveria ser óptico, né? Porque óptico vem do ouvido, óptico vem da luz. Então, o microscópio óptico, né, que é aquele que alguns de vocês já usaram em laboratórios, ele vai da escala de, aqui é 100 nanômetro, 200 nanômetros até, por exemplo, 1, 2, 3 milímetros, tá? Abaixo desse valor, a gente já entra na região do microscópio eletrônico. E o microscópio eletrônico, ele só é possível em função da mecânica quântica. Tá? Então, dentro dessa escala aqui, que vai... O microscópio, eles colocaram desde 100 micrômetros, né? Até aqui é 0,1 nanômetros, 0,2, 0,3 nanômetros. Aqui tu tem todos lipídios, vírus, que está na moda agora, né, por conta do Covid. Um vírus típico tem uma dimensão, né, aqui é 10, 20, 30, vai de 40 nanômetros até abaixo de 100 nanômetros. Aqui tem um vídeo, né, para que, não sei se vocês chegaram a ver, esse vídeo aqui é clássico, né, ele não tem som, infelizmente, tá, ele não tem um áudio descritivo, ele é puramente visual, então o Eduardo vai ficar prejudicado nesse aspecto, mas existem várias versões dele, tá? Esse aqui, se eu não me engano, ele começa com uma imagem
de um braço da Via Láctea e começa, que seria ele está nessa região, né? Então ele está na escala que certamente não é de quilômetro, de anos-luz, e começa é um videozinho curto, é 1,44, né? Ele começa a ir na direção da escala pequena, até chegando a escalas, por exemplo, que o olho humano já não consegue, nem o microscópio. Tem várias, tem uns que tem um vídeo clássico também, uma pessoa deitada numa rede, por exemplo, então tem uma imagem aérea dela, vendo ela deitada, daí ela vai para a grande escala, sai do sistema solar, sai da Via Láctea, depois faz o caminho inverso e entra na pele. Isso é para dar uma ideia, né, do que são as escalas. A escala nanométrica que eu destaquei aqui para vocês, tá? Eu coloquei mais a título de curiosidade, já que vocês serão físicos, né? A escala nanométrica, de fato, os físicos começaram a entrar agora nos anos 2000, mas os químicos já trabalham há bastante tempo. Se tu olhar a escala, um nano é 10 na menos 9 metros, tá? Então é 0,8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Então, os químicos já trabalham na escala nanométrica há bastante tempo. Os físicos que gostam de achar que inventaram sempre a roda, né? Mas a escala nanométrica é interessante. Aqui eles exageraram, porque eles botaram, por exemplo, 10, não sei se eu consigo enxergar direito aqui também, acho que é 10 na 9, tá? Eu acho que é 10 na 9. 10 na 9 nanômetros seria mais ou menos o tamanho de uma criança, tá? Uma formiga aqui, ó, 10 na 7 nanômetro. 1 nanômetro está aqui, ó. Tá? 10 na menos 9. Então, o que existe na escala de 1 nanômetro? O DNA, por exemplo. O DNA atípico, né, aquela construção de dupla hélice, ele tem uma escala de 1 nanômetro. Nota, 1 nanômetro é grande, tá? Um angstrom, tá? Que é a escala onde, de fato, o átomo começa a ser definido, é 10 na menos 10 metros, tá? Então, 1 nanômetro são 10 angstroms, tá? Só para ter uma ideia, um átomo típico, e aí falando um pouquinho de química, né? Os átomos têm uma dimensão característica. Então, um átomo, e o átomo às vezes uma molécula, ou mesmo um átomo, né? Alguns átomos gostam de ficar próximo da água, outros não. Tá? Então, alguns átomos conseguem se associar com a água. Então, a gente diz que um átomo que gosta da água, ele está hidratado. Um átomo dessa característica tem da ordem, por exemplo, de 4,5 angstroms, tá? Nota, isso é o átomo como um todo. Se eu quero entrar, por exemplo, dentro do átomo, no núcleo, para começar a enxergar o que tem dentro do núcleo, a escala certamente é bem menor. Tá? Então, essa escala aqui, ó, ela é interessante para os físicos, porque se eu estou por lado direito, onde a escala nanométrica é grande, aqui é a física clássica, que é o que a gente vai estudar aqui. Ó. Então, aqui eu não preciso de mecânica quântica, tá? Eu posso usar Newton. Tá? Agora, nesse lado esquerdo aqui, que é a escala, em geral, aqui tem uma controvérsia, né? Mas certamente para a esquerda de 1 nanômetro é mecânica quântica, mas tem essa região que a gente chama de região de interface, que vai de 1 nano até 100 nano, em que ali a física mistura quântica e mecânica clássica. E essa é a área que os físicos entraram recentemente. Tá? Porque a física de partículas, que derivou da física nuclear, ela já estudava o núcleo, né? Onde a mecânica quântica tem que ser usada, senão tu não consegue entender o núcleo de um átomo com mecânica clássica. Só que com o advento do que a gente chama de teoria ou ciência, nanociência, como a gente chama, tem revistas especializadas sobre isso, né? Aqui se verificou que alguns experimentos ou alguns fenômenos, eles têm uma mistura de mecânica quântica e mecânica clássica. Tá? Eu não vou entrar em mecânica quântica nesse curso, tá? Porque a gente sabe que tem muita coisa, por exemplo, a Isis está lendo o Carlo Rovelli. O Carlo Rovelli, na verdade, é um cientista, então aqui certamente não é pseudociência, mas a gente tem muita coisa aí fora usando mecânica quântica ou o nome mecânica quântica para explicar coisas como cura quântica, pêndulo quântico. Tem que tomar cuidado, tá? Vocês vão ter um momento... Oi? Diga? Aí tem o tônico quântico, a cura quântica. Exatamente, tá? Porque assim, a mecânica quântica, ela não se manifesta em objetos macroscópicos, isso é fato, tá? O quantiquês, que nem diz a Isis. Agora, se o objeto está nessa escala de dimensões aqui, coisas estranhas acontecem realmente. O microscópico de tunelamento, por exemplo, só é possível porque a partícula, né, ou o elétron, por exemplo, né, ele tem o que a gente chama de dualidade onda-partícula.
Dependendo do experimento, ele se comporta como onda, dependendo do experimento, ele se comporta como partícula. Isso é revolucionário, tá? Porque na física que a gente vai estudar aqui, ó, tá? O observador, que sou eu, que é o Eduardo, que é a Isis, tá? Que é o Patrick, nós existimos a despeito do experimento e vice-versa. O experimento existe sem observador. Na mecânica quântica, isso não é verdade. O experimento só existe se o observador medir. E isso é revolucionário. Para te observar um elétron, tu tem que jogar luz nele, ou jogar energia. E ao jogar energia nele, tu interfere. Tá? Então, para quem já leu alguma coisa sobre isso, né, que a gente chama de princípio de incerteza de Heisenberg, né, diz que tu nunca consegue localizar com 100% de precisão um elétron, por exemplo. Porque se tu conseguir localizar a velocidade dele com precisão, tu perde a precisão na distância ou na localização espacial, isso e vice-versa. Isso basicamente se dá por conta disso, é a interferência do observador no experimento. Isso não tem nada de místico, tá? Isso é ciência e é verdade. Tá? Então eu não vou entrar muito em mecânica quântica, a gente vai estar aqui. Lembra que eu falei para vocês, né? Não se começa a estudar física e mecânica quântica, porque tu poderia, mas do ponto de vista de histórico seria uma aberração. Nós precisamos entender o que levou a espécie humana no final da segunda metade do século XIX. Eu costumo dizer que o século milagroso não vai de 1905 até 2005, como foi comemorado na época, que era o centenário da teoria da relatividade de Einstein. O século miraculoso, podem acreditar, 1850 a 1950. De 1850, o conceito de energia aparece a teoria cinética dos gases, aparece a mecânica quântica, aparece a mecânica estatística. 1950, a mecânica quântica está estabelecida. Então, se vocês olharem nesses 100 anos, de 1850 até 1950, ali sim a física e a ciência teve uma revolução absurda, né? Porque, para quem é curioso, né, a Marie Curie, por exemplo, né, o marido dela não teve tempo de morrer de leucemia porque ele morreu atropelado de bicicleta, coitado, né? Mas a Marie Curie, ela morreu de leucemia, tá? Porque ela, no começo do estudo sobre a radioatividade, né, final do século XIX, aquilo era uma curiosidade de circo, literalmente. Não ela, é óbvio, né, porque ela só ela mesmo, porque é uma das poucas mulheres que trabalhava na ciência, né? Para quem tem curiosidade, eu posso recomendar este livro aqui, ó. Deixa eu ver. Eu até tenho aqui lá no campus, como é que é? Mexi até no polônio com a mão sem proteção nenhuma, né? Exatamente, ó. Procure esse livro, ó. E igual a MC. Eu não vou conseguir fazer aqui, eu vou ler, ó. E igual a MC2, a famosa equação de Einstein, né? A biografia e uma equação. Eu vou tentar trazer na próxima aula a referência. Eu não lembro do autor, tá? Infelizmente é um livro em inglês, mas esse livro é muito interessante porque ele conta a história, não a história do ponto de vista dos livros de física, de desenvolver equação, é a história mesmo. Como é que a equação de Einstein pode ser entendida dentro do contexto histórico? A gente nunca pode perder. E nesse livro tem uma passagem interessante que diz, por exemplo, não sei se é fato isso, mas provavelmente, né, o computador, né? Computador, em francês, é ordinateur, não falo francês, tá? Mas por que se chama computador? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia por que se chama computador, a palavra? E é computer em inglês, né? Que serve para computar, calcular. Sim, mas da onde surgiu historicamente esse conceito? As primeiras, Grego, não é? os primeiros computadores eram mulheres, né? Mulheres que faziam cálculos lá. Eu não Ó, sei. exatamente. Esse foi o lugar que eu achei uma referência sobre isso. Então, o que o livro fala? Que a palavra computador deriva de computadoras. Tá? Eu gosto de filme, tem vários filmes, assim, por exemplo, do Heisenberg, tem o filme dele da Amizade com Bohr, tem uma fala do Heisenberg no filme que é muito legal sobre o princípio da incerteza. Isso. O nome do filme é Copenhagen, é muito bom. Isso. Então, e tem jogo de imitação sobre as computadoras, tem o filme da Marie Curie, que saiu agora há pouco, muito legal. Mas nota, aonde é que essas computadoras eram usadas? Essas mulheres que trabalhavam como computadoras? Na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, o livro, de novo, né, eu estou acreditando no que o livro está colocando, e de fato deve ser verdade. Cambridge não aceitava mulheres para fazerem o análogo ao doutorado, né? Mas por uma questão puramente política e ideológica, mas eram usadas como computadoras. Então tem uma figura, inclusive,
tipo uma caricatura representando a ideia por trás, né? Um porão de Cambridge com mulheres fazendo contas. Basicamente eram cálculos, elas faziam os cálculos ou computadoras nesse sentido. Então esse é um livro que vale a pena ler, tá? Ele fala também sobre, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? A questão da água pesada, por exemplo, para desenvolver a bomba. Isso também, além das estrelas. Para te trabalhar ou desenvolver a bomba, tem que trabalhar com água pesada, então tu tinha toda uma questão geopolítica, da onde pegar água pesada. Vocês que querem fazer física, assim, eu sei que muitos ainda não entenderam o que é fazer física, né? A física tem essa parte operacional, que nós temos 4 anos, pelo menos, para trabalhar, que eu sempre digo, é sujar as mãos, tá? A física nós podemos fazer conversando, podemos, tá? Mas nós não temos como evitar de tentar dominar a ferramental matemática. Nós temos que conseguir fazer isso, mas a gente nunca pode perder de vista essas questões da construção da ciência ou da física como uma construção tipicamente humana. A relatividade de Einstein, até a prova em contrário, ninguém diz que ela está errada, mas quem diz que não pode estar errada? Pode aparecer daqui a uns anos, séculos, décadas, alguém que diga, não é bem assim, tá? Mesma coisa, a cosmologia. Hoje a área mais quente da física é a cosmologia, sem sombra de dúvida. Tá? Então, essa questão de onde viemos, né? O que é o Big Bang, o que tem antes do Big Bang, tem filmes sobre isso, mas tem que tomar cuidado. Assim. Eu acho um assunto extremamente cativante, e a única coisa que a gente não pode querer é se perder. Não, vou ficar só na periferia, que eu chamo de física de boteco, né? Conversando, e sem entrar nessa parte da operacionalidade, que é isso que eu vou tentar com vocês, né, ao longo da semana. Só para a gente terminar aqui, que são 17h26, acho que vetores vai ter que ficar para terça mesmo, né? Eu vou gravar uns vídeos para vocês sobre vetores, eu vou disponibilizar, tá? Até porque geometria, alguém ainda não fez geometria aqui? Geometria analítica? Sem pressão, tá, gente? Eu fiz mais porcamente. Mas fez, né? No caso, eu aprendi o suficiente para passar na cena e depois deu. Então, qualquer coisa de geometria analítica. Mas, Eduardo, eu vou te dizer, ó, eu entrei... temos um tempinho aqui enquanto o pessoal escreve. Eu entrei em 86, não eram vivos ainda. Entrei em 86 na física. Eu entrei por acidente. Não tem nenhum pudor em dizer isso, até porque eu vinha de escola pública, minha formação certamente foi deficiente, a minha professora de física do ensino médio morreu no acidente de carro e a minha escola nunca substituiu a professora, isso nos anos 80, tá? Não eram nem vivos, tá? Eu sou velho, tá? 79, eu acho, 80, por aí. Mas entrei no curso de física e a paixão pela física ela veio aos poucos. Tá? Então, esse sentimento eu aprendi porcamente, porque o professor é ruim. Eu sei porque eu enfrento isso com a minha filha no ensino médio, tá? Santo de casa não faz milagre. Eu sou doutor em física, minha esposa é mestre em física, dá aula no estado, e nem por isso a minha filha adora física. Porque, de novo, eu sempre digo isso, vocês têm que encarar a física e qualquer profissão, não vale só para física, a gente não é melhor nem pior que ninguém. Eu sempre achei, e para mim funcionou, tá? Isso acontece, tá? Eu sempre encarei assim a coisa como um desafio. Então, quando eu pego um problema de física, até hoje é assim, quando eu pego um problema de física para resolver, para mim ele desperta alguma coisa, assim, é como se fosse um desafio. Eu tenho que tentar resolver. Tá? Quando eu consigo resolver, os neurocientistas dizem que a gente tem uma injeção de endorfina. Eu resolvi. Pode ser a coisa mais boba do mundo, entendeu? Mas isso é acumulativo. E aí tu tem a impressão de que tu está progredindo. Então, não espera muito do professor. Essa é a grande lição. Mesmo para aqueles que vão ser professores aqui. Mesmo bacharéis... O ensino remoto não está me ajudando. A gente pode até falar um não hoje, né? Porque senão a gente vai desmotivar vocês. Eu tô dando uma disciplina presencial e essa, infelizmente, eu não consegui fazer de forma remota, tá? Onde é que eu tô? Onde é que tá? Alguém tá querendo falar? Não, seguimos. Né? Então, essa questão do professor, né? Às vezes a gente tem bons professores, outras vezes não. Vocês têm que se automotivar, tá? Procurar as fontes de consulta. Não é ser autodidata, porque física e a ciência como um todo é uma atividade coletiva, cada vez mais, tá? Hoje é muito difícil alguém fazer ciência, seja ela na física, na química, na biologia, sem estar inserido num grupo que não é para ficar parasita do grupo, mas poder discutir realmente, porque a ciência só avança isso quando a gente discute. Então, por exemplo, essa questão dos questionários que eu falei para vocês, infelizmente nós não temos esse momento presencial,
Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas eu tenho um que eu lembro. 2, 3, pelo menos 3 alunos aqui que já fizeram uma cadeira presencial comigo, tá? E era uma disciplina que nós fazíamos muito exercício. Eu quase morria suando na frente do quadro e fazendo o que eu estou tentando com vocês, que é dialogar. Tá? Isso eu vou tentar fazer com vocês, na medida do possível. Então, não se preocupe que o professor, de vez em quando, dá umas derivadas assim, e começa devagar. Isso faz parte, tá? Eu acho que não adianta eu chegar aqui e ficar falando, não abrindo espaço para discussão em outros assuntos, porque eu consigo, ao longo de 30 anos, ver que o que realmente trava o avanço dentro do curso de física é o aluno se desmotivar muito cedo. Tá? Por qualquer motivo que seja. Vou te dar um exemplo, tá? Diga. Na geometria analítica eu trabalho aquela parte de seções cônicas e quádricas. Tá. Para visualizar isso, eu preciso de um material concreto. Uma hipérbole Isso. concreta, uma parábola concreta. Em casa eu não consigo montar esse material. Mas a professora de geometria analítica me informou que na universidade já tenho todo esse material pronto, que eu poderia só me utilizar se tivesse no ensino presencial. Então é por isso que eu digo que não está me ajudando o ensino remoto. Sim. Olha, vou ser bem franco contigo, Eduardo. Eu não sei se tu terias isso de fato no ensino presencial, tá? Faz física, tá? Na disciplina de geometria analítica, que outros alunos estão fazendo, os videntes que estão aqui estão fazendo, né? A disciplina não é muito diferente do que a gente está... Claro, depende muito do professor, tá? Mas da disciplina de geometria analítica, tu não tem um momento de laboratório que eu acho que deveria, de fato, não só para aqueles que têm deficiência visual ou cegueira, como é o teu caso, mas mesmo para os videntes, de ter, principalmente para licenciatura, tá? Querendo ou não, o pessoal que vai fazer licenciatura, já aviso, tá? Hoje, em sala de aula, tu tem alunos com deficiência visual, tu tem com autismo, tem alunos com cegueira, e o professor, num curso de licenciatura que não tem um treino, por menor que seja, para que pelo menos tenha a compreensão de perceber que existe a necessidade de adaptar a metodologia, está perdido. Eu sei que a matemática, o Departamento de Matemática e Estatística, tem uma sala no prédio 5, ali onde fica o IFM, que eles chamam de LEMA, Laboratório de Ensino de Matemática. E ali, sim, de fato, tem esses aparelhos, né, que são equipamentos táteis. Então, tu tem um cone, tu tem tudo. Olha, sinceramente, eu não lembro da professora ou professor de geometria levar os alunos, mesmo os videntes, para a sala de aula para fazer isso. Eu sei que o curso de licenciatura em matemática tem uma disciplina específica sobre isso, tá? Mas reconheço, assim, para o ensino remoto deve estar sendo bem difícil para ti fazer essa adaptação. Por isso que eu preciso conversar contigo, tá? Tá. Vamos só terminar aqui 17h40, que daí a gente libera a turma e eu fico contigo, tá? Então, essa escala que eu coloquei para vocês aqui, ó, que é uma escala, tá? Escala logarítmica, tá? A exemplo anterior que eu estava colocando a questão da escala de comprimento, a escala temporal também é importante para vocês entenderem, né? Já que a gente está falando desses prefixos, aonde, por exemplo, o 10 na 20 segundos está inserido. 10 na 20 está aqui, ó, bem à direita, né? Que é a idade do... Aliás, além da idade do universo, tá? Isso aqui é a escala logarítmica. Então, o 20 que está aqui, ó, isso é 10 na 20, aqui é 10 na 16, 10 na 12. O que nós temos, por exemplo, a duração de um dia, né? Um dia é 86.400 segundos, ou 8, aqui é uma vírgula, ou 8,64 vezes 10 na 4 segundos, né? Se eu venho para cá, isso aqui seria os tempos longos, né? Isso aqui, a Human Lifespan, é a duração de vida da humanidade, tá? Aqui não está muito certo, a gente não vive 10 na 9, isso aqui é um pouquinho menor, tá? 10 na 9, se vocês fizerem em segundos, isso aqui é muito tempo, dá quase 200 anos. Qual é o tempo de vida médio da espécie humana? Hoje está beirando os 80, depende do lugar, né? Eu não me lembro de ter lido uma média anual, né? Aliás, uma média para o globo inteiro. Nos países da África, certamente não é 80, assim como no Brasil. Acho que o Brasil está 70 e poucos. Na Europa já é 80, mas não é 200 anos. Tá? Aqui seria um dia, ó, 10 na 4, está aqui. Ó. Então, a escala logarítmica ela é usada quando tu tem essa situação. Tu quer colocar coisas como 10 na menos 24 aqui, ó, que é a partícula elementar com o tempo de vida mais curto que existe. Na verdade, é por aqui assim, ó. Pessoal que quer estudar física de partículas, né?
As físicas de partículas que são produzidas, ou as partículas que são produzidas nesses grandes aceleradores, elas têm essa característica, né? Elas são produzidas nas colisões dentro dos aceleradores, tá? No CERN, tá? Mas elas morrem rapidamente, que é o tempo de vida delas. Então, essa escala basicamente é para colocar. Então, por exemplo, ó, a química, né, ela trabalha nesse intervalo. Ó. Ela vai de... Aqui seria 10 na menos 14, então seria 10 na menos 13, que é a vibração molecular, a frequência de vibração, né, ou o tempo de vibração, de rotação, desculpa, né, de uma molécula, até, por exemplo, aqui, ó, 10 na 8, né, que seria 1 ano. Tá? Eu vou terminar por aqui, porque falta 35, só com esses 2 slides, só para colocar uma coisa curiosa também, né, que é o sistema inglês. Tá? Por que eu falo sempre no sistema inglês? Porque a bibliografia, principalmente o Halliday, né, o Halliday está traduzido para a língua portuguesa há vários anos, tá? Mas originalmente ele está na língua inglesa. Então tem que tomar cuidado, principalmente os alunos que vão tentar fazer problemas do Halliday, porque a coisa mais frustrante que existe é o cara tentar fazer um exercício que ele não sabe a resposta. Tá? Se vocês tentarem fazer um exercício, sei lá, das listas que eu estou sugerindo, ou algum que vocês pegarem da bibliografia, e tentarem fazer e não conseguir resolver, tá? Podem falar comigo, não tem problema nenhum, pode ser no horário da aula, pode ser fora da aula, só marcar, tá? Mas acontece muito nos exercícios do Halliday que o aluno pega um problema, o Halliday é assim, os problemas ímpares tem a resposta no final, os pares nunca têm, tá? Aí o cara faz o exercício, ele acha que está certo, ele olha lá no final e a resposta está errada. Muitas vezes vocês não erraram o exercício, ele está errado porque na edição em inglês original, o exercício estava na unidade do sistema inglês, e quando foi feita a tradução para a língua portuguesa, a tradução, se vocês prestarem atenção nesses livros da área de física, nem sempre os caras são doutores em física. Muitas vezes são mestres ou engenheiros, não estou dizendo que eles não têm qualidade, né? Mas às vezes passa. Tá? Então, muitas vezes o erro deriva não da solução de vocês, daqui na conversão do sistema, só os ímpares, na conversão do sistema inglês, que originalmente estava o problema, quando fizeram a versão em português, eles botaram no sistema internacional métrico, só que a resposta que está lá é no sistema inglês. Então é importante que vocês conheçam algumas coisas do sistema inglês. Então a unidade de comprimento básico do inglês é a jarda, cuja sigla é YD, tá? E a jarda, e por isso eu botei esse bonequinho aqui, ó, vou descrever para o Eduardo, tá? A jarda é aproximadamente a distância entre a ponta do nariz de uma pessoa até a ponta da mão esticada. Então, se a pessoa pegar e esticar os 2 braços, né, ficar bem esticadinho, aí sempre vem a pergunta, que pessoa é essa? A jarda é sistema inglês é antigo, certamente foi de algum rei. Lembra do pé, que aqui, ó, um foot, tá? Um pé é da ordem de 30 centímetros, 30,48 centímetros. Quem é que definiu o tamanho do pé? É o Carlos Magno, tá? Imperador francês, acho que 490 depois de Cristo. Então, o sistema britânico tem a jarda, que é da ordem, é um pouquinho menos de 1 metro, 91 centímetros, está aqui, 0,91, 44 metros. Tu tem a polegada, e como o nome está dizendo, em inglês é inch, né? Então por isso que é IN. Então a polegada é da ordem de 2,54, é um senhor dedão, né? E tem o cúbito nós já falamos, tá? O cúbito aqui, ó, que tem o cúbito, lembra que tinha o cúbito egípcio, e o côvado, que é análogo ao cúbito, que é usado, o côvado que é usado na Bíblia, por exemplo. O cúbito é a distância mais ou menos entre o cotovelo da pessoa até a ponta dos dedos. O palmo seria a distância da mão esticada, o comprimento, e o pé está aqui embaixo. Tá? A milha que está aqui, ó, que é usado, quem já foi aos Estados Unidos, né, as placas todas são em velocidade, em distâncias em milhas, velocidades em milhas por hora. Tá? A milha é da ordem de 1,6 quilômetros. Mas a curiosidade sobre a milha, da onde é que vem a milha, né? A milha é tão antiga quanto o Império Romano. Tá? A milha era a distância que um soldado romano podia caminhar. Tá? Então, o Império Romano, que dominou a Europa, dominou a França, dominou sei lá, hoje a Inglaterra, né? Recomendo fortemente que vocês vejam no Netflix todas as séries sobre vikings, né? Que eu sou absolutamente maniático sobre os vikings. Tem uma história interessantíssima da conquista viking na Europa, porque quando os vikings chegaram na Europa, a história dos romanos já tinha sido esquecida, né, pelos os chamados bárbaros, né, que eram os habitantes originais da ilha, né. Então tem uma passagem curiosa que um rei lá, não me lembro qual reinado, né,
ele tinha no castelo dele, escondido da população, todas as estátuas e as obras dos romanos, porque a população achava que antes deles habitavam gigantes nas ilhas, e eram os romanos. Tá? Então, a milha foi adotada, né? E tem essa medida que até botei na atividade para vocês aqui, que é o furlong, tá? Que é da ordem de 220 jardas. O furlong e o rod também, né? Rod, a tradução é vara, tá? Então, acho que eu botei um problema chamado vara ali, né? Vara é a tradução para rod. Essas unidades de comprimento, rod e furlong, eles eram usados na Inglaterra tipicamente para definir distâncias em campo, tá? Então, o que era o furlong? Pode acreditar, era a distância que um boi podia arar um campo sem cansar. Tá? Então, essas curiosidades aqui, a que eu fecho a aula de hoje, para que vocês sempre tenham em mente isso, né? Por que o sistema internacional surge? Porque não dá para ficar medindo distância com a distância que o boi pode arar um campo, né? Sem cansar. Se tu tem um GPS que mede distâncias precisas, tu tem que ter uma forma mais precisa de fazer isso, e isso é o sistema internacional. Então, aqui no final tem só uma parte final que não vai dar mais tempo, tá? Na terça-feira eu falo um pouquinho sobre isso, e na semana que vem a gente trabalha com cinemática, tá? Deem uma olhada. Recomendo fortemente que vocês possam, depois eu até perguntar isso para ti, Eduardo, mas eu botei para vocês um PDF aqui, sinceramente, eu recomendo que vocês leiam, eu tenho tentado achar isso, está muito difícil, tá? Porque tudo que tu acha na literatura sobre medidas é só Europa, 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 mas nós tínhamos os Incas aqui na América do Sul, nós tínhamos os Aztecas na América Central, tínhamos os Guaranis, os Tupis, que construíam coisas. Então, eu estou atrás desse material, eu separei um que eu achei para vocês, que é uma reportagem que fala sobre astronomia, tá? E aqui foi onde eu achei, né? Se usa a palavra indígena, que não é adequada, mas como acho que não sei se eram os Guaranis ou os Tupis, mas como os povos originários aqui do Brasil, eles usavam os astros para medir tempo. E uma coisa curiosa, né? Por que esses, vamos usar a palavra indígena, pode não ser adequado, por que eles não usavam o Sol para medir tempo como os europeus, e sim a Lua? Alguém tem alguma ideia? Está aberto. Pode abrir. Só ideia, assim? Porque lembra que eu falei que na Europa... Vamos por aí, pegamos essa, tá? Mas por que na Europa se usava o tempo médio solar para medir tempo, e aqui, segundo esse artigo, os índios contavam a passagem do tempo pelas as fases da Lua? Alguém já botou, fases da Lua. Mas por que não o Sol e sim a Lua? O artigo não diz isso, tá? É uma coisa que... Porque quando tu lê um artigo, tá, ou qualquer revista, tu não pode te limitar ao que o cara está dizendo, tu tem que questionar. E para mim é uma pergunta óbvia, né? O Sol é tão evidente, né? A Lua também, mas o Sol, por que usar as fases da Lua? E aí entra a minha teoria, né? A fase da Lua, o Otávio bateu. A relação espiritual, Sara, não sei te dizer, pode até ter. Mas a minha teoria, tá? Ok, tá? Mas a minha teoria para descartar o Sol, tá? Porque tirando os povos aqui da região sul, né, os Tapuia, qual é o outro que tinha também aqui, que tem uma história interessante também, por exemplo, acho que não sei se eram os Tapuias, mas tem uns povos que viviam no Paraná que eles não construíam ocas, como, por exemplo, os Guaranis, deve ser exatamente era Guarani, tá? Porque os Guaranis ocuparam todo, até quase todo, não todo, mas a parte central, né? Os Tupis seria o litoral, mas essas culturas que habitavam sudeste, norte, nordeste, quem já morou no Nordeste, como eu morei, tá? O sol todo dia, a noite todo dia começa às 6 da tarde, então a passagem do tempo não era tão evidente, e também das estações. Enquanto que na Europa, a primavera é bem definido, o outono é bem definido, o verão é bem definido e o inverno tem a neve. Então me parece que na Europa a passagem das estações era muito mais evidente, né? Do que, por exemplo, uma tribo que morava no meio da floresta amazônica, que é sempre quente. Enquanto que as fases da Lua, como colocou ali o Otávio, essa sim, a cada 28 dias, e eles sabiam exatamente a duração. Então, eles usavam as fases da Lua para a contagem de tempo, e tem uma coisa curiosa, né? Segundo esse artigo, os indígenas brasileiros já tinham uma ideia do efeito de maré, tá?
que é o efeito da Lua, que foi comprovado na Europa muito tempo depois, sobre a Terra, porque eles conseguiam estabelecer uma relação entre as fases da Lua e o crescimento das plantas. Tá? E o que eu estou atrás é isso, tem muito material na literatura, tá? Para quem se interessar até pode conversar comigo, né? Que basicamente é a compilação dos jesuítas. Os jesuítas tinham, até no contato de evangelização, tá? Além de destruir a cultura dos guaranis, especialmente, né? Mas eles eram compiladores, então eles pegaram muito material relacionado, por exemplo, à parte da agricultura. Tá? Mas eu acho pouca coisa relacionada à parte tecnológica. Então, por exemplo, como é que se usava, o que se usava para medir a distância para construir uma oca, por exemplo? As poucas coisas que eu estou achando, e isso é curioso, tá? Cipós com comprimento entre o cotovelo e a ponta da mão, tá? Ou, por exemplo, entre os braços esticados, que os ingleses já usavam aqui, ó, essa figura, né, para definir, por exemplo, uma braça. A braça é isso, né? A braça é o comprimento entre os braços esticados. Então, repara, esse conhecimento que é intuitivo, ele é anterior à cultura. Eu posso ter essa mesma compreensão na Europa, nas Américas. Isso é uma coisa interessante que a gente poderia explorar, tá? Para quem vai fazer licenciatura, para quem vai fazer bacharelado.